Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos à nossa conferência sobre os mistérios do Tarô e Cabala. Uma boa noite a todos, em nome do Instituto Gnosis Portugal, damos as mais cordiais boas-vindas a todos. Meu nome é Ana Luísa e hoje nós vamos conversar um pouco sobre os mistérios do Tarô e Cabala. A nossa conferência de hoje ela é ministrada através do Instituto Gnosis Portugal, que faz parte de uma federação de instituições gnósticas que estão presentes em mais de 80 países em todo o mundo e tem como objetivo a difusão do conhecimento gnóstico. Lembrando que nós teremos o início de um curso de gnoses no dia 10 de agosto e a inscrição é feita através do site ou do link que vocês verão abaixo do vídeo. Bom, dentro de toda a gama, né, do conhecimento gnóstico, nós temos vários conhecimentos, né, que fazem parte desse compêndio do conhecimento gnóstico. Então, a palavra gnosis, ela vem do grego, que ela significa conhecimento. Porém, não é um conhecimento comum, né, um conhecimento como um conhecimento acadêmico. A gnosis ela é um conhecimento profundo, tanto de fora quanto de dentro do próprio homem, ou seja, é esse conhecimento que permite ao homem acessar o real dentro de si, aquilo que existe de verdadeiro dentro de si, ou seja, a sua própria essência. E dessa forma, acessando a sua própria essência, então esse homem ele pode também acessar todas as dimensões superiores, ou o conhecimento, a sabedoria que está encerrada em todos os planos superiores de consciência cósmica. Então, falando sobre a Cabala em si ela é uma ciência tradicional hebraica. Então, ela tem a sua origem, dentro da tradição hebraica, e ela é, na verdade, um compêndio de conhecimento dos principais povos e culturas que foi sintetizado pelos antigos pais da tradição hebraica. Então, dentro das culturas antigas, existia um intercâmbio de conhecimento. Quando nós falamos sobre esse esoterismo puro, esse esoterismo crístico, então, esse conhecimento ele circulava entre essas culturas antigas. Então, esses pais da tradição hebraica, eles sintetizaram todo esse conhecimento esotérico, hermético que existia na época e sintetizaram no que é a Cabala. Tá? Então, nós vamos ver que a Cabala ela é um compêndio de conhecimento, de ensinamentos. Continuando a falar um pouco sobre a Cabala, nós temos o significado da palavra Cabala. Então, a palavra Cabala, ela significa receber, vem do grego, que significa Kibala, receber, ou seja, doutrina recebida. Então, o que é essa doutrina recebida? É todo esse conhecimento esotérico que é passado de geração em geração, principalmente entre os altos sacerdotes, que foram passando esse conhecimento de geração a geração. Também nós podemos dizer que é a ciência dos números. Por quê? Porque nós vemos que dentro da Cabala existe a parte do estudo da numerologia, que talvez seja uma das partes mais conhecidas dessa ciência, da Cabala. Porém, a Cabala não é somente a numerologia. Nós vamos ver que existe uma série de estudos dentro do conhecimento dessa tradição que é a Cabala. Eliphas Levi dizia que a Cabala é a álgebra da fé, das matemáticas, do pensamento. Por quê? Porque todo esse conhecimento ele tem relação com a própria fé, com o próprio conhecimento de si mesmo.
com a própria matemática, o pensamento. Por quê? Porque todas essas vertentes envolvem a Cabala. Então ela é por si só, então ela é essa doutrina recebida, essa tradição, essa sabedoria, esse conhecimento de tipo superior, né, que pode levar o ser humano a despertar-se, a sua consciência, despertar para os seus próprios mundos internos, né, despertar para essa realidade nos mundos superiores. Então é isso que a Cabala traz, né, todo esse ensinamento encerrado aí. Então por isso que nós dizemos que a Cabala ela é um completo sistema místico, iniciático de desenvolvimento espiritual. Então a Cabala, o objetivo da Cabala é o desenvolvimento espiritual. Então ele é um sistema místico, iniciático. Por quê? Iniciático porque as pessoas que sintam, né, dentro de si, dentro do seu coração, essa força ou esse ímpeto de realizar um trabalho espiritual, de realmente fazer algo por si mesmas, que não seja isso que a gente tem no mundo comum e corrente, que é nascer, crescer, reproduzir e morrer. Ou seja, se a pessoa ela quer criar algo de real dentro de si, quer trabalhar-se no seu desenvolvimento espiritual, então a Cabala ela ensina as chaves, as didáticas através das quais a pessoa pode se iniciar nesse caminho de desenvolvimento espiritual. Então, dentro disso, nós podemos dizer que a Cabala ela nos permite conhecer a Deus, buscando a vivência de Deus dentro de si mesmo, explicando os mistérios do homem e do universo. Então não é à toa que no templo de Delfos, né, nós vemos ali inscrita a frase: homem, conhece-te a ti mesmo e conhecerá o universo e os deuses. Porque o conhecimento dentro do homem é o que permite com que o homem conheça o universo e os deuses. Porque na verdade é a mesma coisa, ou seja, são níveis diferentes de uma mesma sabedoria, de uma mesma inteligência. Então, isso que nós vemos plasmado no universo também existe dentro de cada um de nós, ou como dizemos no esoterismo, como é no macrocosmos, também é no microcosmos homem. Então, essa sabedoria, esse conhecimento que nos traz a Cabala, ela circulava entre os caldeus, entre os babilônios, entre os egípcios. Por quê? Porque todos esses povos antigos, eles beberam e, de certa forma, eles trabalhavam com aspectos da Cabala. E a Cabala, por si só, como essa tradição, a Cabala como esse ensinamento, vamos dizer assim, como esse conhecimento de tipo místico, espiritual, ele é uma herança atlante, ainda da raça Atlante, ou seja, da quarta raça que povoou o nosso planeta, né? Que nós podemos abordar isso numa próxima conferência, tá? Então, ao longo dos sucessivos períodos do nosso planeta, várias raças povoaram o nosso planeta. Atualmente nós estamos na quinta raça, né? A raça ária. E anteriormente a nós, a raça era a raça Atlante, a raça que povoava ali a região do oceano que leva o seu nome. Então, a raça Atlante, ela, quando do dilúvio, que foi a finalização, né, dessa raça, o dilúvio que é inclusive comentado em vários livros religiosos de diversas culturas, nós temos vários mitos entre os povos antigos que nos trazem referência a esse dilúvio, mostrando que realmente é não somente um mito, mas que é uma realidade que foi plasmada através da mitologia de povos antigos em diversas partes diferentes do nosso globo, na forma de mito, né? Então é uma herança atlante, ou seja, esses indivíduos que eles sobreviveram à hecatombe ao final da raça Atlante, eles
levaram consigo esse conhecimento e difundiram através das primeiras culturas da nossa raça ária. Então, durante muitos séculos, a Cabala, como conhecimento, ela se manteve como algo exclusivo dos sacerdotes, que mantiveram a sua tradição a salvo. Então, foi isso que possibilitou com que a Cabala não conseguisse ser, não pudesse ser tão adulterada, né? Inclusive, até hoje, os estudos de Cabala demandam bastante empenho, estudo, porque é difícil, né, a compreensão. Muitas vezes se faz difícil a compreensão. Então, foi graças a esses sacerdotes que mantiveram essa tradição a salvo. Aí, a partir do século I, né, da nossa era, nós temos aí o primeiro tratado cabalístico, que é o Zohar. E a partir do século XII, nós temos a primeira escola cabalística que se tem notícia, né, que foi em Gerona, na Espanha. Então é a que se tem notícia, mas obviamente que antes disso já muitos estudiosos, muitos sábios já estudavam esse conhecimento. Tá? Na Idade Média nós temos uma difusão muito grande, né, desse conhecimento através desses sábios e diversas fraternidades que foram surgindo a partir da Idade Média e que foram estudando, se dedicaram a estudar esses mistérios da Cabala. Também é muito importante nós salientarmos a importância do alfabeto hebraico, do estudo do alfabeto hebraico dentro da Cabala. Se nós formos ver o alfabeto hebraico, assim como o sânscrito, o hebreu, o chino, eles têm a sua raiz no Vatã, que era o alfabeto dos Atlantes, né? Era o alfabeto utilizado na época da Atlântida. Então, quando da finalização ali da Atlântida, né, do declínio final e do dilúvio e assim por diante, esses povos remanescentes da Atlântida também trouxeram consigo a tradição do seu alfabeto e que posteriormente esse alfabeto ele foi raiz do sânscrito, do hebreu, do chino. Então nós vamos ver que esses símbolos eles têm não somente o valor como letra, mas eles têm um valor numérico, eles têm um valor como palavra, eles têm um valor como deidades, como potestades, como inteligências dos mundos superiores. Então vale muito a pena nós estarmos nos aprofundando no estudo sobre o alfabeto hebraico, realmente muito interessante, né? Nós podemos estudar o alfabeto para que a gente possa cada vez ir nos aprofundando mais nos estudos da Cabala. Porque nós vemos que a Cabala, como conhecimento, nós podemos dizer que se perde na noite dos séculos, é um conhecimento praticamente infinito. Então sempre há o que estudar, sempre se tem o que estudar e a pessoa que se dedica ao estudo da Cabala, constantemente ela tem que estar se atualizando, constantemente ela tem que estar buscando novo conhecimento, novas informações, para que possa ir agregando ao seu conhecimento e ela ir compreendendo de uma maneira mais completa, mais ampla, tendo uma visão muito mais profunda da Cabala e do conhecimento cabalístico. Dentro da Gnosis, né, dentro do conhecimento gnóstico, nós dividimos a Cabala em 4 aspectos. Né? Nós temos o absoluto, a árvore da vida, a parte da numerologia e o tarô egípcio. Então, falando, né, sobre, nós vamos abordar hoje sobre cada um desses aspectos dentro da divisão gnóstica da Cabala. Vamos iniciando falando sobre o absoluto e a árvore da vida. Então esse absoluto, né, ou esse Elohim, é justamente essa vida aí manifestada, ou esse Deus imanifestado, né, onde nós vemos que podemos dizer que é essa inteligência divina, né, quando nós nos referimos a Deus, normalmente, ou a maioria das pessoas, pensa logo numa figura antropomórfica. Porém, se nós formos
reflexionar sobre isso, o que vem a ser a Deus, né? Deus é uma inteligência, é a inteligência suprema que rege tudo, que rege todas as dimensões, que rege a própria vida, né? O que faz com que de uma semente de maçã, nós plantemos essa semente e surja uma maçã, isso é uma inteligência tremenda que rege tudo isso. Se nós formos observar as leis que regem o nosso sistema solar, né, como é que um planeta não bate no outro, obedecem leis específicas, as órbitas dos planetas têm suas leis específicas, e não existe uma desarmonia, nenhum planeta sai da sua órbita e interfere na órbita de um outro planeta, e por aí vai, né? Ou seja, nós vemos aí a presença de uma inteligência suprema que rege tudo. E a isso nós damos o nome de Deus. E no seu aspecto imanifestado, esse Deus é chamado de o Absoluto, ou o A-Elohim, né? O incognoscível, o imanifestado. Então, dentro da árvore da vida, que é um aspecto da Cabala, nós vemos que a partir desse absoluto que se desprende então a vida, ou seja, a partir desse absoluto vai se dando o desprendimento de Deus nas sucessivas dimensões da natureza, do mais sutil até o mais denso. E é isso que nos mostra a árvore da vida. Obviamente, nós poderíamos explanar sobre a árvore da vida de diversas maneiras, com diversos enfoques, porque a árvore da vida ela é muito ampla. Mas na noite de hoje nós nos reservaremos a falar sobre o aspecto da árvore da vida, no sentido de que é o descenso dessa inteligência ou é a forma como a vida ela vai sendo plasmada desde os mundos sutis até então os mundos mais densos. Tá? Então, o primeiro sefirote dentro dessa árvore da vida, nós vemos que é Keter, ou seja, né, Keter é a coroa, né, a coroa é o que está acima da cabeça, né, ou seja, ainda não é ainda o aspecto mais palpável da vida, porém é onde nós vemos que a vida já inicia um movimento no sentido da sua densificação, né? Podemos dizer assim. Então, Keter simboliza esse pai, né, dentro da teogonia cristã. Então, representa essa força criadora, essa força de início. Podemos dizer que representa essa vontade inicial, né? Ou seja, a partir do momento em que a energia ela se concentra em um determinado ponto, para que então possa surgir algo dali, né? Surgir vida, surgir alguma coisa dali. Então é esse primórdio, né? Essa concentração de energia, tá? Então, a partir daí, nós temos já o segundo sefirote, que é Shokimah, ou seja, o Cristo. Tá? Então, esse Cristo, ele é o mesmo Keter, porém, já em movimento, já existe um movimento para que haja uma criação. Né? Ou seja, é essa vida livre em movimento. Já não é um ponto estático, inicial, como é o 1, né? Representado ali na numerologia, o número 1 que representando a Keter, já temos ali o 2, ou seja, essa energia já está a se movimentar. Temos ali o terceiro sefirote, Binah, que corresponde ao Espírito Santo, né? Também conhecido em outras culturas como Ísis, né? Como dentro da cultura hindu, né, nós também temos ali como representação a Shiva, tá? Então, dentro já formando Binah juntamente com Shokimah e Keter, forma essa tríade, né, essa trimurti, ou seja, essas três forças unidas que criam, né, ou seja, Pai, Filho e Espírito Santo, duas forças de polaridades diferentes, unidas por uma terceira força, que é então capaz de gerar a vida.
Então, a partir dessa tríade, né, Pai, Filho e Espírito Santo, Brahma, Vishnu e Shiva, Osíris, Ísis e Horus, a partir dessa tríade inicial, né, representada de diversas formas nas diversas culturas ao longo da história da humanidade, nós temos então o desdobramento da vida. A partir daí, então, é possível haver a vida, haver a criação, obedecendo a essa lei do três, ou essa lei também conhecida como a lei do Triamasicano. Então, a partir daí, nós temos o quarto Sefirote, que é Shezed, né, o inefável, conhecido também como o Atman, né, dentro da teosofia, ou seja, é o próprio espírito, né, o espírito real. Ele é o Deus particular de cada um de nós, ou seja, também é onde ele reside. Por quê? Porque todas esses sefirotes da árvore da vida não somente são regiões, né, são dimensões da natureza, como também representam aos corpos que esse homem real ele tem ou ele possui para cada um dessas esferas ou para cada uma dessas dimensões. Ok? Nós temos ali então ao quinto Sefirote, temos ali a Geburá. Então em Geburá nós temos a alma espiritual, ou seja, é onde nós temos a nossa consciência espiritual. E essa consciência ou alma espiritual, ela está intimamente ligada ao nosso ser interno, que é isso que nós temos de real. Então nós podemos dizer que essa alma espiritual, ela é o mundo de consciência superlativa do ser. Ou seja, é onde nós temos, né, esse contato, nós temos essa integração com o nosso ser interno. No sexto Sefirote, nós temos a Tiferet, ou seja, a alma humana. Então, dentro dessa esfera é onde nós temos a nossa essência, né, a nossa expressão de alma. Né? Nós podemos dizer também, em outras palavras, que esse mundo de Tiferet, né, ou essa sexta dimensão, ela se refere, né, ou tem relação com o mundo das causas naturais. Então, o que significa isso, o mundo das causas naturais? É onde tudo que existe aqui no físico é plasmado antes de que haja a forma aqui no físico. Por isso que é a dimensão das causas naturais, ou seja, é onde tudo que existe aqui no físico se originou. Né? A causa de tudo aqui no físico é na sexta dimensão, nesse mundo de Tiferet, tá? Ou nesse mundo causal. Então, tudo que existe no físico é plasmado de acordo ao que existe no causal. Então, antes de que as civilizações, antes de que as raças existissem, elas primeiro tudo existe a nível causal, tá? Aí temos na sequência o sétimo Sefirote, que é Netzah, ou seja, essa mente cósmica, né? Essa mente passiva, artística, de onde todas as formas surgem ali no mundo da mente. Né? Se nós observarmos ali um poeta, um escultor, um pintor, antes desse poeta, desse pintor, ele plasmar a nível físico ali a sua obra, ele teve ali um insight, ele teve uma inspiração, ele conseguiu captar essas ideias do mundo da mente universal, da mente cósmica, e plasmar isso no físico. Né? Então nós vemos ali que essa energia dos mundos superiores, abstratos, eles vão tomando forma quando chegam à mente e se convertem em imagens. E aí esses inventores, pintores, escultores captam desse mundo de Netzah essas ideias, né, e plasmam ali a nível físico. Então, para que esse artista, esse inventor, ele consiga acessar, né, para que qualquer um de nós consigamos acessar esse mundo de Netzah ou da mente cósmica, é fundamental que nós tenhamos ali a inspiração. Né? Porque sem inspiração nós não conseguimos acessar esse mundo da mente cósmica. É justamente essa faculdade que nos permite trazer, né, essas ideias
do mundo da mente cósmica para que possa existir ali a nível físico. Então nós temos o oitavo Sefirote, que vem a ser Hod, ou seja, Hod dentro da coroa, dentro da árvore da vida, simboliza justamente esse corpo astral, ou esse corpo das emoções, né, onde nós temos ali os nossos sentimentos, onde possibilita, né, os nossos sonhos ou nossas projeções astrais, né, nossas saídas em astral. Tudo se dá ali nessa dimensão, né, no astral. Então toda essa criação que nós falamos, né, que Deus vai criando dos mundos sutis, desde lá de Keter, Shokimah, Binah, vai passando por todos os sefirotes, isso vai se tornando cada vez mais concreto. Nós vemos que, por exemplo, uma emoção, ela é algo mais concreto que um pensamento que nós tínhamos ali no mundo da mente, né, em Netzah. Então nós vemos que as coisas vão se tornando mais reais, mais palpáveis. Até que por fim, na última instância, nós temos a ação, né, que já corresponde ali, nós vamos ver a Malkut, né, o corpo físico. Então nós vemos dentro disso a importância de que a gente observe, né, os nossos sonhos, como são essas projeções, inclusive no nosso curso de gnoses, nós abordaremos mais aspectos mais profundos relacionados a essa questão da saída em astral consciente, o quão importante isso é para o nosso desenvolvimento espiritual. Vamos ver as chaves para que a gente possa fazer essa saída em astral consciente. Então, mais uma vez, eu convido a todas as pessoas que tenham esse interesse em se aprofundar nos estudos herméticos, esotéricos, que façam o curso que se iniciará no dia 10. Depois nós temos ali, seguindo na nossa árvore da vida, nós temos ao nono Sefirote, Iesod. Iesod, ele tem íntima relação com o próprio corpo vital, que é esse corpo de vida, né, ou essa quarta dimensão, né, esse mundo etérico, onde nós temos o nosso corpo vital. Esse corpo vital, como o próprio nome diz, é esse corpo que dá vida ao corpo físico. Todas as células do nosso corpo físico, para que elas trabalhem, né, todos os processos químicos, metabólicos que ocorrem no nosso corpo físico a nível celular, eles ocorrem graças à influência do nosso corpo vital, tá? Então, esse corpo vital é essa energia que está por trás de tudo, né? Essa força criadora. E tem íntima relação com as próprias forças de vida ou essas forças criadoras dentro do próprio ser humano, que tem íntima relação com as suas forças ou a sua energia sexual, né? Que a própria energia de vida é essa energia capaz de criar qualquer coisa. Qualquer coisa no universo é criado com a energia sexual. Qualquer coisa, um ser humano, um animal, uma planta, é criado a partir da energia sexual. Então nós vemos ali, muito importante o trabalho correto com essa energia, e nós também veremos esse aspecto, né, alquímico da transformação de energias, né, da transmutação de energia dentro do nosso curso. Finalizando a nossa árvore da vida, nós temos ali ao 10º Sefirote, que é Malkut, ou seja, o corpo físico. É o mais denso, né, de todos os sefirotes. Então nós vemos que até Deus necessita da matéria para se expressar, porque ele vem descendendo desde os planos superiores até chegar por fim a Malkut, que é a expressão da vida já no reino físico. Não somente relacionado ao reino físico, mas tudo que existe na criação. Todas as formas de vida que existem a nível físico na criação. Porque Malkut simboliza essa terceira dimensão, ou esse plano, esse mundo físico, essa dimensão física, onde nós temos o nosso corpo físico. Se nós estudarmos o nosso corpo físico, todos os seus processos biológicos, é maravilhoso, né? Realmente de se maravilhar a inteligência, as inteligências que trabalham para manter o nosso corpo vivo e funcionando. É uma coisa realmente
fantástica, né? É uma inspiração muito grande estudarmos como é que essas forças superiores elas agem no nosso corpo físico. Então nós vemos, né, que a diversidade ela é a própria unidade, ou seja, todas essas formas de vida que existe já em Malkuth, nesse 10º Sefirote, vem descendendo desde ali do do Keter, né, do Pai. Ou seja, essa diversidade é a unidade, né? Ela vem descendendo desde lá, mas não deixa de ser a mesma coisa. Porém, são expressões diferentes da mesma vida. Por isso que essa vida ela está presente em tudo, né? Nós vemos que a mesma vida isso que dá vida a nós como humanos também está dentro de um animal, de uma planta. Por quê? Porque tudo isso faz parte do Criador. Todas elas são expressões do próprio Deus como inteligência, como Criador, né? Que vem se plasmando através desses planos superiores de consciência cósmica, até chegar, por fim, ao reino de Malkuth, ao plano físico. Dando sequência no nosso estudo sobre a Cabala, nós vamos ver, então, alguns aspectos muito interessantes relacionados à numerologia. Nós vemos que a numerologia ela é um estudo muito complexo. Nós podemos dizer que os números eles são entidades viventes. Por quê? Porque cada um dos números eles representam determinadas leis que existem no universo, né? Samael Aunveor, grande mestre e guia, né, da gnose, do conhecimento gnóstico, que trouxe o conhecimento gnóstico já agora no século anterior, né? Ele dizia que tudo se reduz a números, né? Tudo se reduz a números. Por quê? Porque simbolizam todas essas leis, né? Todas essas proporções, todas essas leis que existem no universo como um todo. E a numerologia ou os números, eles não estão somente relacionados à matemática, como normalmente a gente associa. Mas se nós estudarmos a música ela é matemática, né? Para que haja harmonia dentro da música, para que haja toda uma harmonia dentro de um concerto, dentro de uma música clássica, existe a matemática, né? Existe a numerologia regendo as leis ali, permitindo com que haja essa harmonia. Dentro da própria matemática nós vemos, né? Dentro da geometria, porque todas as formas geométricas, elas têm íntima relação com leis que existem no universo como um todo. Então nós vemos, por exemplo, que o triângulo, ele relaciona-se à criação, relaciona-se à tríade. Nós vemos o quadrado, por exemplo, ele tem relação com a realidade, com tudo aquilo que é palpável, né? Com aquilo que é concreto. Nós temos, por exemplo, o número 6, que tem relação com o hexágono, né? A estrela de 6 pontas, também conhecidas como a estrela de Davi ou o selo de Salomão, que se nós observarmos são 2 triângulos, né? A união nada mais é do que a união de 2 triângulos, simbolizando o que? O movimento e o repouso. Então, por aí vai, né? Nós temos todas as formas geométricas, elas têm um simbolismo. Por isso que nós vemos também as formas geométricas dentro dos estudos em esoterismo, né? Simbolizando aí várias componentes, né? Vários pontos dentro do esoterismo. Nós temos também a numerologia ou a presença dos números na arquitetura, né? Se nós olharmos, por exemplo, para que haja harmonia, proporção entre um prédio, entre as janelas, as portas, ou seja, a sua arquitetura, é necessário que haja todo um estudo dentro da numerologia. A poesia também, nós temos a métrica poética, né? Então nós vemos ali a presença da numerologia dentro da poesia, dentro da beleza. Hoje em dia se estuda muito essa questão estética, em que nós vemos que esses estudiosos da estética, esses profissionais,
eles consideram uma pessoa bela, né, por exemplo, que tenha um rosto belo, de acordo com a harmonia ou a proporção da distância do nariz com os olhos, com a boca, com a testa, enfim. Ou seja, nós vemos aí presente as harmonias, né, a proporção, o número, tá? A própria harmonia, né? O que nós dizemos que é harmonia? A harmonia é quando a equação fecha, quando tudo está bem, né? Nos próprios sonhos, nós vemos ali que os sonhos também são meios através dos quais esses seres superiores, a nossa própria consciência superior, nosso próprio ser, né? Que é esse mestre interno de cada um de nós, ele nos manda, nos envia muitas vezes informações através dos nossos sonhos. Muitas vezes nós podemos sonhar ali que estamos passando um valor em dinheiro ou recebendo um valor em dinheiro de alguém, ou que nós visitamos uma casa com um determinado número, ou que a pessoa nos passa X objetos, enfim. Nos sonhos, muitas vezes esses números eles estão presentes. Então é muito importante que nós também saibamos a interpretar os sonhos. Busquemos ali anotar os nossos sonhos e posteriormente vamos ali ver o que aquilo significa, meditar sobre aquilo, para que a gente possa extrair essa informação que nos foi passada. Então nós vemos que em todas essas ciências, em todas essas vertentes, inclusive na arte também, né? Nós vemos ali todas essas proporções, essas escalas, essas medidas que mostram aí a presença da numerologia em tudo que existe. Ou seja, a numerologia está aí, né? Está presente, ela é o que sustenta o universo, né? Como diz, são entidades viventes. Se nós observarmos, existem leis matemáticas, leis físicas que sustentam o universo, como nós comentávamos no início. Como é que os planetas do nosso sistema solar não se chocam? Existem leis que sustentam todo o universo. E a base dessas leis são os números ou a numerologia. Por isso que é muito importante o estudo da numerologia. E claro que existem diversos estudos numerológicos que nós podemos fazer. Estudos a partir do nosso nome, da nossa data de nascimento, da data do dia, né? A data, por exemplo, hoje é o dia tal, então nós podemos estudar, de acordo com a numerologia, o dia de hoje, ou seja, o que esse dia pode trazer. Então são diversos estudos que nós podemos fazer, tá? Que não é o nosso objetivo hoje, mas que num próximo curso nós podemos abordar, ok? Então, essa ciência dos números, né, essa cabala, nós vemos que o universo ele está feito com a lei do número, né? Pitágoras dizia que tudo está organizado segundo os números e as formas matemáticas. É muito lindo, é muito inspirador quando nós vemos as formas que existem na natureza, por exemplo. Nós vemos uma molécula de água, né, uma molécula ali congelada. Nós vemos ali que formam formas geométricas perfeitas, obedecendo a todas essas leis e essas harmonias que existem, né? Essas inteligências que existem e que se expressam na forma de números. Nós vemos ali, por exemplo, né, na colmeia, formas geométricas, ou seja, é uma das formas de expressão de Deus. Nós vemos ali na própria molécula de DNA as formas geométricas que são formadas ali nas árvores, no próprio corpo humano, né, nas proporções, nós vemos ali entre os planetas, né, em todas essas criações da natureza, nós temos essas proporções. Vemos ali, por exemplo, no miolo de uma flor, existem proporções e formas geométricas, obedecendo a todas essas leis matemáticas.
é realmente muito bonito nós vemos a expressão de Deus, né? A numerologia divina ou a presença de Deus em cada uma das suas criações. Isso realmente nos inspira e nós vemos que isso faz parte do que é esse objeto de estudo da Cabala. Como esse conhecimento integrado, esse conhecimento que realmente leva o ser humano a oitavas superiores dentro do seu trabalho interno. Então, passando um pouco já mais à frente da nossa conferência, nós vamos abordar agora alguns aspectos sobre o tarô, né? Lembrando que nós dizemos que dentro dos estudos da Cabala, do ponto de vista gnóstico, né, que é o nosso objetivo na noite de hoje, o tarô ele é incluído dentro desses estudos da Cabala. Então, a origem do tarô remonta a uma origem muito antiga, né? O tarô ele foi entregue à humanidade pelo anjo Metraton, que é o mesmo profeta Enoque, né? Dentro da Bíblia, né? Dos estudos bíblicos. Então, é esse mesmo profeta Enoque. Então, dentro do cristianismo primitivo, o anjo Metraton ele é um dos anjos mais exaltados. Tá? Ele é o anjo que governa a árvore da vida que nós acabamos de estudar. E que ele, né, teria deixado essas orientações sobre o tarô. Tá? Então nós vemos que o tarô ele é um livro, tá? Cujos hieróglifos eles foram escritos em pedra. E nele se encerra toda a sabedoria divina e nos ilustra o caminho de encontro a Deus. Então o tarô ele não é simplesmente um instrumento de predição, né? Que nós vemos que houveram vários instrumentos de predição ao longo dos séculos, né? Ao longo das culturas e das civilizações que já existiram na humanidade. Nós vemos que o tarô ele é muito mais do que isso, né? Todos os seus hieróglifos, os seus signos, os seus símbolos, eles encerram uma sabedoria divina. Eles encerram esse caminho que esse iniciado ou essa pessoa que resolve criar, né, ou buscar esse caminho espiritual, ele tem que seguir. Essa pessoa deve seguir para que ela possa chegar, né, a esse encontro com Deus ou com essa sua própria divindade interior. Então, nós podemos dizer que o tarô ele abre um caminho com a comunicação com a divindade, abre um canal com os planos mais elevados da nossa própria consciência. Se nós fizermos um estudo da palavra tarô e invertermos as suas sílabas, nós teremos aí a palavra rota. Então, esse estudo da palavra, das sílabas das palavras, também é um estudo muito interessante que nós fazemos. Então, essa rota nada mais é do que um caminho. Então, realmente, o tarô ele é um livro iniciático, né? Ele mostra o caminho através do qual nós podemos fazer esse retorno à casa do Pai, como esse filho pródigo, né? Da parábola da Bíblia. Né? Então, esse filho pródigo ele encontra a casa de seu pai novamente através de um caminho, de uma rota, e que essa rota ou esse caminho, esses ensinamentos, essas chaves, elas estão presentes em livros, em ensinamentos deixados por grandes sábios e iniciados ao longo da história, e também está plasmado no tarô. Tá? Então, ao estudarmos o tarô, nós vamos conhecendo e desvelando essas chaves do nosso próprio caminho espiritual. Então, do que é composto o tarô? Como que é composto o tarô? O tarô ele é composto por 78 cartas, ok? E que se dividem em 22 arcanos maiores e 56 arcanos menores. Normalmente, os arcanos maiores, nos tarôs, eles vêm separados dos arcanos menores. Eles vêm ou coloridos, eles vêm diferenciados. Lembrando que nós, dentro do conhecimento gnóstico, nós sempre utilizamos o tarô egípcio, por se tratar de ser um tarô mais completo.
tá? Não que os outros tarôs estejam errados ou não sirvam, mas simplesmente que é um tarô mais completo, porque ele tem bastante informação, né? Bastante simbologia, realmente nós vamos estudando, nós vamos ver que ele é um tarô completo, tá? Então, por isso, nós estudamos com base, vocês vão ver as cartas que nós vamos apresentar aqui, são cartas do tarô egípcio. Então, a palavra arcano, por si só, simboliza mistério, né? Significa mistério, né? Ou seja, cada uma das suas cartas, dos seus arcanos, eles encerram um mistério do próprio ser humano e da própria divindade, da própria manifestação divina, né? Da própria sabedoria. Então, nós vemos que são mistérios que vão sendo desvelados a cada carta que nós vamos estudando. Os arcanos maiores, eles são divididos, né, em duas partes. Então, do 1 ao 10, eles se relacionam com os 10 sefirotes, que nós estudamos ali na Árvore da Vida. E do 11 ao 22, relacionam-se com os 12 trabalhos de Hércules. Né? A maioria de nós conhece, né? Hércules, dentro da mitologia grega, simboliza ali ou representa essa força do Cristo, né, que encarna, né, ou que é encarnada no coração do homem, aquele que trabalha, né, ou seja, a partir do momento em que o homem trabalha sobre si mesmo, sobre essa natureza inferior, ele pode ir, então, encarnando essa força do Cristo, que é representado por Hércules, né, dentro da mitologia. E que dentro do tarô relaciona-se ali do 11 ao 22, né, a esse trabalho de Hércules, ou seja, esse homem limpando as suas próprias impurezas interiores. Então, nós vemos aqui nesse quadro, para que a gente tenha uma ideia, nós vemos ali cada um dos arcanos, a sua relação com o sefirote, né, que nós estudamos na Árvore da Vida, e, logicamente, com o corpo. Porque nós vimos ali que a Árvore da Vida não somente é uma dimensão, né, um sefirote, mas que também, dentro daquela dimensão, esse homem real ou esse homem autêntico, ele tem também um corpo para que ele possa se expressar naquela dimensão da criação. Assim como nós temos um corpo físico, para que a gente possa interagir, para que a gente possa viver no mundo físico, também esse homem real, ele tem corpos, ou seja, um corpo real, dentro de cada uma das dimensões. Então, nós temos ali o arcano 1, referente a Kéter, né, ao pai, o arcano 2, Shokimá, ao corpo do filho, o arcano 3, Biná, ao Espírito Santo, o arcano 4, Shezed, ao íntimo, ao espírito, o arcano 5, Ageburá, ao corpo búdico, ou corpo da consciência, o arcano 6, relacionado a Tiferet, relacionado então a essa alma humana, né, ou esse manas, dentro da teosofia. Temos ali o arcano 7, Anetsá, ou seja, o corpo mental. Temos o arcano 9, Shezod, relacionado ao nosso corpo vital, ao nosso corpo etérico. Temos ali o arcano 10, a Malkuth, né, relacionado ali ao nosso corpo físico. Então, essas são as relações entre os arcanos, os sefirotes e os corpos. Dando prosseguimento, então, nós falamos um pouco sobre os arcanos menores. Então, os arcanos menores, eles encerram os mistérios da mãe, né, que é esse aspecto feminino da divindade. Tá? E, logicamente, está relacionado à natureza, né, porque a própria natureza é uma das representações dessa mãe. Assim como essa mãe espaço também é uma representação, né, Sanuite, essa mãe espaço, assim como essa mãe natureza, né, e várias outras expressões que esse aspecto feminino da divindade ele também vai tendo seus desdobramentos. Então está baseado nos 4 elementos. Então é muito importante que a gente conheça. Da carta 23 a 36 relaciona-se ao elemento terra. Do 37 ao 50, o elemento água.
Do arcano 51 ao 64 ao elemento ar e do 65 ao 78 ao elemento fogo. Então é muito importante a gente considerar as características do elemento das cartas. Por quê? Porque nós vamos ver ali para frente que conforme as cartas elas vão saindo, nós temos que estudar a qual elemento aquela carta pertence. Porque aquilo tem relação com a situação a qual a consulta, né, a nossa pergunta ao tarô está sendo feita. Tá? Então nós temos que conhecer, logicamente, nós temos que conhecer as partes positivas e as partes negativas do elemento. Lembrando que o elemento por si só, ele não é positivo ou negativo. Porém, esse elemento dentro de nós, devido a alguns aspectos negativos que carregamos dentro de nós, esse elemento ele se desestabiliza ou gera um antagonismo do elemento dentro de nós, tá? Então, por exemplo, o elemento terra, né? Se nós estudarmos ou observarmos o elemento terra fora de nós, o elemento terra ele é o que? Ele representa o que? A fixação, a base, né? Nós vemos que é onde as plantas fazem ali crescer suas raízes, ou seja, é onde ela se apoia. Porém, quando nós temos esse elemento terra, né, fora de nós, na natureza, desestabilizado, o que acontece? Terremotos, deslizamentos de terra, tá? Então, assim como fora de nós vemos esse elemento, o antagonismo desse elemento, ele também vai existir dentro de nós. Então, o elemento terra desestabilizado, né, dentro de nós, gerando esse antagonismo, ele vem a ser o quê? Esse materialismo, esse apego, né, essa avareza, essa busca por estabilidade. Então, são os aspectos do antagonismo do elemento terra. O elemento água, o antagonismo se expressa através da luxúria, paixões, essa sexualidade desenfreada, negativa, instintiva. Relaciona-se aí a aspectos de saúde, viagens, adaptação. Nós vemos que o elemento água ele se adapta na natureza, né? A água ela contorna os objetos, ela se adapta, né? Porém, o elemento água desestabilizado dentro de nós já causa uma falta dessa adaptação, tá? Então, se a água é calma, é amor, se a água é turbulência, gera então ódio, luxúria, paixões, que são antagonismo desse elemento dentro de nós. O elemento ar tem relação com a mente, com os pensamentos, tá? E no seu antagonismo, né, no seu desequilíbrio a nível interno dentro de cada um de nós, ele gera então essas dúvidas, essa divagação, essa luta mental, essa conversação interior, esse batalhar dos opostos, né? Então é o elemento ar fora do lugar, dentro de cada um de nós. E por fim o elemento fogo, onde nós temos, né, o aspecto positivo do elemento fogo, nós vemos que ele purifica, ele tem relação com a purificação. Por isso nós vemos que os instrumentais de saúde têm que ser purificados no fogo para que todos esses micro-organismos eles possam ser inativados, eles possam ser destruídos. Então o elemento fogo tem esse aspecto purificador. Porém, esse elemento fogo desestabilizado, né, ele causa o quê? Incêndios, né, na natureza e dentro de nós também. Então, essa ira, essa violência, brigas, paixões, incertezas. Tá? Então, é o aspecto aí, o antagonismo desse elemento fogo. E tudo isso é muito importante porque em cada uma das cartas nós vemos essa relação com os elementos. Então, é importante nós estudarmos os elementos das cartas que saíram na nossa consulta. Aí, agora, nós vamos entrar num aspecto também muito importante, que são algumas recomendações quando nós vamos consultar o tarô. Tá? Então, nós fazemos uma consulta ao tarô.
tá? Como quem consulta um oráculo ou quem consulta seu próprio mestre, né? Então, existem algumas recomendações muito importantes. Então, o primeiro aspecto é que o tarô ele é composto por simbologia e numerologia. Nós vemos aqui esse exemplo da carta 1. Então, nós temos a numerologia, temos a letra, né, em hebraico, como nós falamos ali no início, a importância de se estudar o alfabeto hebraico. Temos ali os símbolos dos planetas e temos vários símbolos herméticos que participam, que formam o significado dessa carta. Então, conforme nós vamos nos aprimorando no estudo do tarô, é muito importante que a gente vá buscando o que significa cada um desses símbolos, né? Qual o significado ali, por exemplo, da espada, qual o significado do cubo, o significado ali dessa ave, né, ibis, qual o significado do número 1, qual o significado ali do símbolo ali abaixo, por exemplo, do sol e assim por diante, tá? Para que a gente possa ir nos aprimorando cada vez mais. Então, primeiro nós temos que estudar as cartas uma por uma, pegar ali o arcano número 1, fazemos esse estudo detalhado, o arcano 2 e assim por diante. Se possível, gravar esses arcanos de memória e só então passar a prática de predição. Porque essa prática de predição, para que a gente possa interpretar o resultado, nós precisamos saber as informações que aquela carta está nos trazendo, que aquele resultado está nos trazendo. Então, o tarô, nós podemos dizer que ele é um mestre, porque ele nos põe em contato com a nossa consciência divina, com o nosso mestre interno. Então, ele é um instrumento para que a gente possa acessar a nossa consciência divina. Então, nós temos que refletir se nós estamos dispostos a obedecer, né, a esse mestre. Então, nós não podemos, por exemplo, fazer essa consulta, né, porque a gente não diz jogar o tarô, nós dizemos consultar o tarô. Nós vamos fazer uma consulta ao tarô. Então, se a gente faz, por exemplo, uma determinada pergunta e o resultado que sai na consulta não é o resultado que a gente deseja, ou não é um resultado positivo, vamos dizer assim, a gente tem que aceitar aquele resultado. A gente não pode tirar novamente, fazer novamente a pergunta e buscando que o resultado seja um resultado melhor. Não é esse o objetivo, né? Então, nós temos que refletir bem qual é o nosso sentir, qual é a nossa maneira de ver, né? Que realmente o tarô é um mestre. Então, o quanto nós estamos dispostos a ouvir o que aquele mestre está nos informando. Tá? Então, temos ali que escutá-lo, né, e obedecê-lo. Não podemos tirar várias vezes fazendo a mesma pergunta, porque o resultado não vai dar certo, né? Então, nós temos que estudar todas as simbologias, isso é muito importante, como nós dizíamos, porque cada símbolo, ele encerra uma mensagem que leva a um conhecimento. Então, nós temos vários símbolos dentro do esoterismo, né? Dentro do esoterismo crístico, dentro do hermetismo. Então, aqui, por exemplo, nós temos o símbolo da cruz, só para citar como exemplo. Então, a cruz, apesar de ser muito conhecida dentro do cristianismo, nós vemos que a cruz, como símbolo, ele é um símbolo utilizado há muitos séculos em diversas culturas. Nós vemos ali a cruz celta, nós vemos ali a cruz entre os maias, entre os astecas, né? As culturas serpentinas já utilizavam esse mesmo símbolo. Por quê? Porque isso é um símbolo universal que mostra ali ou que denota um conhecimento ou uma mensagem que encerra um conhecimento de tipo superior. Então, quem sabe o símbolo, conhece a mensagem encerrada naquele símbolo, tem a chave para interpretar aquela mensagem e obter o conhecimento que está encerrado ali. Porque o conhecimento
que o cristianismo primitivo, os celtas e os astecas queriam expressar através desse símbolo dessa cruz, era o mesmo conhecimento. Porém, existem pessoas que têm as chaves, ou que têm, né, essas chaves, vamos dizer assim, para interpretar de forma correta esse símbolo, e outras não. Então, algumas vão entender o conhecimento encerrado naquele símbolo e outros não. Por isso é muito importante nós estudarmos todos os símbolos, toda a simbologia. O estudo de cada carta, né, o estudo completo de cada carta abarca a descrição da carta, que é a descrição objetiva, né, os elementos, os signos mais importantes. Tem o seu significado esotérico, que é o conteúdo hermético, ou o significado oculto daquela carta. Tem o elemento de predição, que encerra os valores proféticos de cada carta. E tem o aspecto em geral, que também é um elemento de predição, que sintetiza esse conteúdo profético da carta. Em geral, esses aspectos eles vêm inclusos na própria carta do tarô egípcio. E quais são as divisões da carta, né? Nós vemos ali que a carta ela se divide em plano espiritual, que é o plano superior da carta. Temos ali o plano mental e o plano físico. Tá? Então, também podemos fazer esse estudo de acordo, né, a essas divisões da carta. E aí, como nós fazemos para avançar nesses estudos, né? Nós vemos que o estudo do tarô, ele é um estudo, assim como o da cabala, né? Porque o tarô faz parte da cabala dentro do conhecimento gnóstico. É importante a imaginação, né? Nós vemos ali que, quando nós falamos sobre a árvore da vida, para que a gente acesse esses mundos superiores de consciência cósmica, nós precisamos desenvolver determinadas faculdades, né, parasensoriais, extrasensoriais do homem, porque foge a esse sentido comum e corrente. Então, nós precisamos desenvolver a nossa imaginação, a nossa inspiração, a nossa intuição, né, porque para que a gente possa interpretar de maneira correta aquele resultado. Então, não é somente o estudo da carta em si, né, dos símbolos da carta, mas também precisamos despertar esses poderes extrasensoriais, essas faculdades extrasensoriais, para que a gente possa acessar de maneira direta esses mundos superiores, né? Que é isso que a intuição é. A intuição é um acesso direto aos mundos superiores sem a necessidade do raciocínio, né? Do processo do raciocínio. Então, é muito importante que a gente vá desenvolvendo, vá fazendo práticas para desenvolver esses aspectos. Então, por exemplo, uma das práticas que nós podemos fazer é a mantralização da vogal O, né? Porque a vogal O, ela está relacionada ao chakra coronário, que tem como faculdade correspondente a intuição. Então, nós podemos fazer, né, a mantralização do mantra O, né, da vogal O, várias vezes, concentrados ali no nosso chakra cardíaco, para que vá despertando esse chakra, que vá despertando em nós essa faculdade da intuição. Então, convidando mais uma vez a todos que a partir do dia 10 nós teremos o nosso curso de gnoses, e que inclusive um dos aspectos dos temas abordados é justamente o estudo dos chakras, né? Ou seja, o estudo desses vórtices magnéticos, desses vórtices de energia que nós temos no nosso corpo, e que cada um deles nós veremos durante o curso que está ligado justamente a uma faculdade parasensorial do homem. Então todos estão convidados. É necessário então a intuição para que a gente possa consultar o tarô. E, ao mesmo tempo, consultando o tarô, também a gente desenvolve essa intuição. Então, uma coisa está atrelada à outra. Conforme a gente vai exercitando a intuição, vai consultando. E também conforme a gente vai consultando,
essa intuição também vai aflorando, também vai se desenvolvendo. Bom, como então fazer essa consulta ao tarô? Então, no primeiro aspecto, e muito importante, talvez mais importante do que todos os outros, é que deve haver predisposição, harmonia, concentração, deve haver um preparo, né? A gente não vai chegar, não vai, por exemplo, chegar do trabalho de qualquer jeito, com pressa, suado, e pegar o tarô e fazer a nossa consulta ao tarô. Não, né? Nós vamos então promover um ambiente de mística, um ambiente de devoção, vamos ali fazer uma oração, se possível uma meditação, alguma prática, uma vocalização, né? Uma mantralização. Fazemos ali uma preparação do ambiente, para que o ambiente então esteja preparado para que a gente possa fazer com bastante mística a nossa consulta, né? Lembrando que o tarô é como se nós estivéssemos consultando a um mestre. Então, como que seria o nosso comportamento, né? Como que seria essa nossa predisposição, a nossa harmonia ao conversar com o mestre? Então, da mesma forma, a gente deve fazer essa reflexão, né? Deve haver bastante, então, harmonia, concentração, muita mística, né? Se quiser colocar uma música de fundo ou não, né? Um local sossegado, buscar ali um recolhimento, para que haja essa conexão entre nós e esse mestre, né, ao qual nós queremos então consultar. Então, na medida do possível, consulta assim uma mesa com uma toalha branca e de preferência utilizando 3 velas, né, que simboliza justamente essa consciência, a presença dessa luz da consciência. E 3 porque nós vimos que o 3 tem relação com a criação, tem relação com a lei do 3, né, a lei do triamazicano. Então, esse 3 tem relação com essa tríade, essa trimurti, e um pentagrama, né, que é um símbolo aí mágico de muito poder. Lembrando que esse pentagrama, ele, como um símbolo mágico, ele tem sempre que ser utilizado com o seu vértice para cima, tá? Com uma ponta para cima, porque isso vai atrair todas as forças benéficas, as divindades, os anjos. Simboliza esse homem autorrealizado, esse homem que trabalhou sobre essa sua natureza inferior, esse homem que transcendeu esses aspectos negativos, né? Esse homem autorrealizado é o que simboliza esse pentagrama, né? Que é um símbolo de grande poder, porém sempre utilizado com o vértice para cima, porque quando se utiliza com o vértice para baixo, logicamente vai atrair todo o contrário do que nós falamos. E na gnosis, dentro do conhecimento gnóstico, nós somente utilizamos o pentagrama com o vértice para cima, ou seja, atraindo todos esses aspectos da divindade. Tá? Então, é muito importante essa observação. Posteriormente, então, nós vamos separar os arcanos maiores dos menores, vamos pegar o conjunto dos arcanos maiores e vamos embaralhar e vamos, ao mesmo tempo que vamos embaralhando, vamos fazendo a pergunta. E essa pergunta tem que ser uma pergunta clara, onde a resposta pode ser sim ou não. Então, por exemplo, a gente deve perguntar, por exemplo, devo fazer tal coisa? Nunca perguntar, faço isso ou faço aquilo, porque o tarô não tem como responder entre duas coisas. Então, sempre a pergunta tem que ser uma pergunta que vai caber uma resposta sim ou não. Posteriormente, nós vamos pegar os arcanos menores, vamos orando a mãe, que nós vimos que os arcanos menores têm relação com a mãe. Vamos embaralhando as cartas, bem concentrados, e vamos fazendo a pergunta e retirar uma carta. Depois nós vamos repetir o procedimento. Então, nós podemos colocar na forma de um triângulo, né, com o vértice para cima.
Então, quando a gente tira o arcano maior, a gente deixa a carta no vértice superior do triângulo e os dois arcanos menores nos vértices inferiores. Depois nós vamos somar as 3 cartas para encontrar a síntese, que é a resposta. Então, por exemplo, né, se a resposta for acima do número 22, nós temos que somar novamente os números. Por quê? Porque essa consulta ou esse resultado final, ele tem que estar entre os arcanos maiores, ou seja, sempre tem que ser entre o 1 e o 22. Então, nós vamos ver alguns exemplos aqui. No primeiro exemplo, o arcano maior que saiu, por exemplo, foi o arcano 11, a persuasão. E como arcanos menores, saiu o 26 e o 42. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos somar o arcano maior, nós não vamos somar os números, tá? Ele vai ficar sempre da forma como ele saiu, né? Então, no caso, 11. O 26, então, nós vamos fazer a soma, tá? Então, 2 mais 6, 8. O 42, 4 mais 2, 6. Então, nós somamos 11 com 8 com 6, dá 25. Como 25 é maior do que 22, nós vamos somar mais uma vez. Nós temos como resultado final 7. Então, a resposta final à nossa pergunta está no arcano 7. Aí nós vamos lá na carta 7, vamos ver ali no vértice no verso da carta, perdão. No verso da carta tem ali a explicação do arcano 7, que é a resposta. Tem o elemento de predição, o axioma transcendente, que é a frase que representa aquele arcano. Então, nós vamos ver a resposta estudando aquele arcano, que ali está a resposta final. Mas também é muito necessário que a gente faça um estudo de todas as 3 cartas que saíram. Tá? Então, a resposta final é 7. Porém, o arcano 11, o 26 e o 42, eles têm relação com a pergunta que nós fizemos. Tem relação com aquela situação. Então, nós precisamos estudar esses arcanos para que a gente possa nos aprofundar mais e descobrir maiores nuances daquela situação a qual nós estamos perguntando. Inclusive fazendo aquele estudo que nós vimos no início sobre os elementos, né? Quais são os elementos, a quais elementos aqueles arcanos menores estão relacionados, tá? No segundo exemplo, então, nós temos ali, saiu o arcano 10, um arcano maior, e os dois arcanos menores 30 e 59. Então, nós somamos o 10 com o 30, que somado dá 3, e o 59 somado dá 14, e, por fim, 5. Então, nós temos 10 com 3 com 5, temos 18, que é a resposta final. Então, a resposta final à pergunta que foi feita está no arcano 18. Temos que ir lá estudar o arcano 18. E aqui nós temos alguns, né, de maneira geral, a previsão de cada uma das cartas, tá? Para que a gente possa conhecer. Então, nós temos ali na carta 1, o mago. Então, de maneira geral, né, está relacionado ali ao número 1, como nós vemos. Então, 1 é tudo aquilo que começa, tem toda aquela força inicial. Então, é um número bom, é uma carta boa, é uma carta forte. Tá? Deve-se fazer rapidamente, ou seja, aproveitar essa energia inicial para se realizar algo, para se começar algo. Então, por exemplo, se a pessoa pergunta sobre abrir um negócio, né? Abrir um negócio próprio, uma loja, algo assim, um comércio, e sai como resposta final o arcano 1, então é uma carta muito boa, né? Ela deve fazer isso rapidamente, né? Significa que vai dar certo. Tá? Então, a carta número 2, a sacerdotisa, também é uma carta boa para tudo, simboliza essa ajuda, né? Que tudo vai andar bem. A carta 3, a imperatriz, nós vemos que o 3 tem relação com a lei do 3, essa produção material e espiritual, então também é uma carta muito boa.
A carta 4 também é boa, né? Simboliza a vontade do Pai, nos demonstra aí êxito, progresso. A carta 5, Gerarca, já simboliza a lei, cuidado, a lei observa. A carta número 6 é a indecisão, ela é uma carta considerada média, né, regular. Ela marca a indecisão, né, da pessoa. A carta 7, o triunfo, simboliza aí o triunfo após luta. A carta 8, a justiça, já tem relação com sofrimentos, dor, ou seja, é o número de Jó, né, daquele personagem da Bíblia. Então significa aí não agir de forma nenhuma, esperar, né? Vamos aguardar. A carta 9, o eremita, simboliza solidão, perdas materiais, sofrimentos. Para negócios ela é ruim, tá? Viagens também. A carta 10, a retribuição, ela é muito boa para tudo, especialmente para negócios, saúde. A carta 11, a persuasão, em geral, ela é muito boa para tudo, simboliza a lei a favor, tá? A carta 12, o apostolado, nós temos aí sacrifícios, provas, dor. Em geral, ela é uma carta boa, mas exige bastante sacrifício. A carta 13, a imortalidade, indica a morte de alguma coisa, não necessariamente morte física, mas também relativa a mudanças, transformações, ou seja, a morte de alguma coisa para que outra coisa possa surgir. A carta 14, a temperança, ela é muito boa para matrimônio, né? E para negócios, há que se tomar uma decisão, né? Para viagens, ela é também relativamente boa. 15, né? A carta à paixão, ela é uma carta em geral ruim para tudo, menos para o trabalho psicológico, que tem relação com o próprio 15, né? Que simboliza esses defeitos internos que devem ser eliminados. A carta 16, a fragilidade, também conhecida como a torre fulminada, ela é uma carta também ruim para tudo. Tá? Simboliza aí perigos, castigo, queda. A carta 17, a esperança, indica que se deve esperar, não agir. Porque se nós vemos aí o 1 mais o 7 dá o 8, e o 8 também era uma carta que indicava que não era hora de se fazer nada. Então nós vemos aí a parte do estudo numerológico da carta também, que é muito importante que a gente faça. A carta 18, Crepúsculos, também é uma carta ruim, simboliza inimigos ocultos, enfermidades. Carta 19, Inspiração, muito boa para tudo, ajuda da divindade. A carta 20, a Ressurreição, também é uma carta muito boa, mas que também indica aí uma debilidade a ser enfrentada, uma falta de vontade para que aquilo possa se concretizar. A 21, a transmutação, é uma carta boa para matrimônio, né, para negócios e viagens ela é regular. E a carta 22, finalizando o regresso, ela é uma carta boa para tudo. Simboliza aí que tudo vai bem, ou seja, esse regresso a Deus. Lembrando, né, que como nós comentávamos no início, o tarô ele não é somente uma ferramenta de predição, mas também é são chaves para que a pessoa possa realizar um trabalho sobre si mesmo, um trabalho de tipo espiritual, possa retornar, fazer esse regresso a Deus. Então, quando nós observamos ali a carta 22, o regresso, simboliza esse regresso a Deus justamente porque depois que essa pessoa ou esse iniciado, a partir do momento que ele começa a trabalhar sobre si mesmo e se orientar no sentido do seu desenvolvimento espiritual, ele vai passando por todas essas etapas que vão sendo assinaladas nas cartas, dentro dos arcanos. A partir do arcano 1, que é quando esse iniciado começa o seu caminho, até finalmente passar por todas as etapas, até que no arcano 22, essa pessoa, ou esse iniciado, ele chega ao seu destino, né? Ou seja, ele consegue essa vitória dentro do seu trabalho espiritual.
Então é esse aspecto também do estudo do tarô como um reflexo da própria obra, do próprio trabalho espiritual individual que o iniciado ele está disposto a fazer. Nós também, né, abordamos dentro do nosso curso no aspecto de como que é feito esse trabalho, né? Como que pode ser feito esse trabalho de desenvolvimento espiritual. Então, mais uma vez aí, vale a pena convidarmos aí as pessoas que tenham interesse no curso que começa no dia 10. E para finalizar, nós vamos então conhecer aí a figura, né, das cartas, tá? Não, obviamente que o tempo não nos permite estudarmos cada um dos símbolos contidos nas cartas, né? Isso fica a cargo realmente de cada um de vocês que tenham interesse em se aprofundar nesses estudos, que vão fazendo esse estudo mais pormenorizado. Tá? Então, nós vemos aqui a carta 1, o mago, né? Também uma carta muito bonita. Nós vemos ali esse homem, né, empunhando aí esse símbolo mágico, essa espada que simboliza a vontade. Tá? Então, essa vontade de que tudo se inicia, né? Essa vontade inicial de quando tudo começa. Vemos aqui a carta 2, a sacerdotisa. Essa carta aí também muito bonita. Vemos essa sacerdotisa na porta aí, nós vemos ali as duas colunas de entrada do templo, né? Então nós vemos essa sacerdotisa ali sentada, né? Trabalhando aí entre essas duas colunas do templo. Temos aqui a imperatriz, né? Essa carta também muito bonita, onde nós vemos essa mulher trabalhando, né, sobre os seus aspectos ali dentro do seu desenvolvimento espiritual. Então, nós temos ali vários símbolos relativos ali à carta, à imperatriz. Temos o símbolo dos planetas, temos ali o número 3, pois essa carta, logicamente, tem relação com o próprio número 3. Temos ali a carta 4, o imperador, né? Também vemos um homem ali imponente, né? Justamente um imperador que demonstra ali uma dignidade, né? Demonstra ali uma presença, e obviamente tem ali relação com o número 4. Nós vemos ali muitos símbolos, né? Ele carregando ali os símbolos mágicos, demonstrando ali que é um homem que trabalhou sobre aspectos negativos dentro de si para que pudesse chegar a ser esse imperador. Nós vemos ali o 5, o hierarca. Então é uma carta também bastante interessante, onde nós vemos justamente a representação do que é Anubis, ou o Senhor Anubis, que dentro da cultura egípcia é uma divindade que representa a justiça divina e que utiliza essa máscara de chacal nos seus ofícios ou no seu trabalho. E justamente esse hierarca, né, da lei, ou esse senhor Anubis, ele trabalha com a balança. Então nós vemos em algumas representações egípcias falando principalmente sobre o destino das pessoas após a perda do corpo físico, em que fala que o corpo, o morto, né, a pessoa que perdeu o corpo físico, é pesado na balança, de um lado o seu coração e de um lado uma pena, e que esse coração ele tem que ser tão leve quanto uma pena, e dependendo do resultado dessa pesagem, dessa balança, é o destino dessa alma que perdeu o corpo físico. Então nós vemos ali a presença dessa balança, justamente essa lei observando a nossa conduta de momento a momento, né? Ou seja, a lei observa tudo o que nós fazemos, todas as escolhas que nós fazemos, e está de olho em tudo. Ou seja, tudo nos é permitido, porém de tudo aquilo que a gente faz, a gente tem que prestar conta.
Ali nós temos o arcano 6, a indecisão. Então nós vemos ali uma pessoa com os pés voltados para um lado e a cabeça voltada para o outro, com uma pessoa do lado direito e outra pessoa do lado esquerdo. Então marcando ali, se nós observarmos, realmente essa pessoa ela está indecisa, ela não sabe para que lado ela vai. Temos ali a carta 7, o triunfo, que simboliza ali o triunfo após muita luta. Também uma carta muito bonita, muito simbólica. A carta 8, a justiça, também nós temos ali a presença dessa balança, ou seja, essa justiça em ação. Né? Aí nós já temos a balança e a justiça ali, que nós temos ali segurando essa espada, né? Ou seja, essa justiça em ação. Ali nós temos a carta 9, o eremita, que simboliza aí essa solidão, né? Nós vemos ali na carta que é esse homem que vaga pelo deserto, né? Segurando ali uma lamparina. Então, esse símbolo do eremita, nós vemos que esse homem ele vai sozinho, não tem mais ninguém com ele nesse caminho, nessa carta. Tá? Então, simboliza aí essa solidão. E alguns aspectos iniciáticos também. Tá? Nós temos ali a carta 10, a retribuição, também conhecida como a roda da fortuna. Temos ali representado nessa carta 10 duas leis muito importantes que regem o universo, que é a lei da evolução e da involução. Então nós vemos ali de um lado uma deidade egípcia e do outro outra deidade simbolizando a involução. Tá? Então nós vemos que tudo evolui e involui. E também essa lei será, né, uma das leis que nós estudaremos no nosso curso de gnoses, no nosso curso de autoconhecimento. Então essa carta 10 do tarô também é uma carta muito bonita, também conhecida como a roda da fortuna. A carta 11, a persuasão. Então nós vemos essa mulher com a mão dentro da boca de um leão. Então, lembrando aqueles aspectos que nós falamos da importância da gente estar desenvolvendo a imaginação, a intuição. Então, só de olharmos essa figura, nós já intuímos pela posição da mulher, né, da figura, pela posição do leão, como ela coloca a mão dentro da boca do leão, nós já intuímos que simboliza justamente esse domínio das forças superiores sobre as forças inferiores, né? Um controle dessas forças inferiores, que é justamente o que representa essa lâmina, ou seja, a lei está a favor, a lei favorece, tá? Nós temos ali a carta 12, o apostolado, onde nós vemos esse homem pendurado pelo pé e com as mãos atadas, simbolizando esse sacrifício. Tá? Então, justamente esse apostolado, simbolizando esse aspecto do sacrifício. A carta 13, nós temos a carta da imortalidade, como nós falamos anteriormente, simboliza a morte de algo, mudanças, transformações. Nós vemos esse homem com essa foice, ou essa gadanha, né, que simboliza a própria morte. Nós estudaremos dentro do curso de gnoses mistérios da vida e da morte, né? Como que se dá esse processo de morte, para onde a alma vai, para onde nossa essência vai, o que acontece após a morte. Também muito interessante, né? As pessoas que queiram participar aí do nosso curso. Passando mais à frente um pouco, nós temos a carta 14, a temperança, onde nós vemos aí essa mulher e sobre sua cabeça um sol que emana 7 raios, que tem relação com essa lei do 7, essa lei do Eptaparaparshinó, que tem relação com os corpos, né? Tem relação com os chakras. Então nós observamos que é uma carta também com bastante simbologia. A carta 15, a paixão, né, representada aí por Tifon Bafometo,
Então, nós vemos ali a necessidade de um trabalho psicológico para que haja o domínio da natureza superior sobre a nossa natureza inferior. É necessário que haja um trabalho coordenado, dirigido, né, onde a gente possa concretamente eliminar esses defeitos de tipo psicológico. Essa carta 16 também muito interessante, a fragilidade, também conhecida como a torre fulminada. Por si só, nós vemos também intuitivamente que ela é uma carta ruim. Nós vemos ali que é um raio que cai na torre e as pessoas despencam dessa torre, tá? Ou seja, ela é uma carta ruim, simboliza perigos, castigo, queda. Na sequência temos a carta 17, né, a esperança, né, que significa também, como nós vimos, a necessidade de aguardar. A carta 18 também é uma carta interessante, simboliza, é a carta chamada Crepúsculo, que simboliza, é uma carta negativa, simboliza os inimigos ocultos em ação, enfermidades. Nós vemos ali uma pirâmide negra, vemos ali a lua, vemos o escorpião, né? Vemos ali esses dois cães que simbolizam aí esses inimigos. A carta 19, uma carta também muito bonita, a carta inspiração, né? Uma carta muito boa que significa a ajuda da divindade. Vemos aí esse casal trabalhando em harmonia, né? Para que esse sol possa florescer. Nós vemos aí esse sol de onde emanam essas 7 serpentes que têm íntima relação com esse trabalho espiritual, né? Esse trabalho com as águas de vida que esse casal que se propõe a realizar. Ele vai criando essa sua constituição interna, né? Isso daí também nós vamos estudar dentro do curso de autoconhecimento que começa no dia 10. A carta 20, a ressurreição, também é uma carta muito boa para tudo, tá? Então nós vemos ali uma múmia, né? Um sarcófago, simbolizando aí essa ressurreição. A transmutação, né? Que é a carta 21, e finalizando na carta 22, o regresso, que simboliza também esse homem montado sobre essa fera, né? Ou esse crocodilo, simbolizando o domínio da natureza superior sobre a natureza inferior, simbolizando aí a culminação de todo um trabalho espiritual interno a qual essa pessoa se propôs a fazer. Então, já partindo para finalizarmos aí a nossa conferência de hoje, nós gostaríamos, em nome do Instituto Portugal, Instituto Gnosis, Portugal Gnosis, né? Gostaríamos realmente de agradecer muitíssimo a presença de vocês, o interesse de vocês pelo conhecimento gnóstico, né? Por esse conhecimento cabalístico, toda essa tradição esotérica da Cabala, que pode levar o ser humano a conhecer-se a si mesmo, levar o ser humano aí a galgar esferas superiores, né, de consciência, e realmente que é realmente o objetivo da gnose como conhecimento, né? O objetivo é a felicidade de todos os seres humanos, e para que esses seres humanos possam realmente usufruir dessa autêntica felicidade, é necessário esse trabalho espiritual. É necessário esse trabalho sobre si mesmo, é necessário esse trabalho de limpeza, né? É necessário esse trabalho sobre a sua natureza inferior para que haja a florescência dessa natureza superior. Então, a gnose como conhecimento, ela justamente busca levar ao ser humano todas as chaves e técnicas necessárias para que ele possa fazer, né, esse caminho espiritual, trilhar esse caminho espiritual. Então, no dia 10 de agosto, às 20 horas, é uma segunda-feira, nós iniciaremos esse curso, que é online, que será todas as segundas e quartas, sempre às 20 horas, e teremos vários temas dentro do curso, como, por exemplo, temas ligados à psicologia,
temas ligados, por exemplo, à antropologia, ligados a biognoses, temas ligados a esses fenômenos físicos extrasensoriais. Veremos, por exemplo, sobre esses processos, né, que ocorrem após a morte. Estudaremos a real constituição do ser humano, veremos sobre os chakras e muitas outros temas muito interessantes e relevantes para o nosso crescimento espiritual. Então, mais uma vez, eu agradeço a presença de todos, convido a todos para o nosso curso e aqueles que tenham dúvidas ou queiram informações, podem contactar-nos através do WhatsApp ou pelo portugalgnoses@gmail.com ou visitar-nos na nossa página www.gnosesportugal.com. Gostaria mais uma vez de agradecer a todos vocês e desejar uma boa noite.